There has been a nuclear accident in the Soviet Union and the Soviets have admitted that it happened. It's now clear that the Soviet Union has suffered one of the worst disasters in the history of nuclear power. Alguns erros são tão devastadores e destrutivos que não há como voltar, nem tentar esconder ou corrigir. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este episódio faz parte de uma série de vídeos sobre o acidente nuclear de Chernobyl. É de extrema importância que você veja as partes anteriores, nas quais tratamos dos problemas dos reatores soviéticos, dos acontecimentos que levaram ao acidente e das tentativas do governo de esconder o ocorrido. Neste vídeo daremos continuidade às consequências do acidente e às tentativas de minimizar os riscos que ainda irão se estender por muitos anos. O governo negligenciava tanto a gravidade do acidente que houve uma notificação direto de Moscou de que não havia razão para adiar as celebrações do Dia Internacional do Trabalhador, no dia 1º de maio, em Kiev, incluindo também o desfile anual, que seria um dia antes, em 30 de abril. Detalhe: apenas 4 dias após o acidente. Uma reunião do gabinete político do Comitê Central, do PCUS, aconteceu para discutir o plano para a próxima celebração. Lá, os cientistas relataram que o nível de fundo radiológico em Kiev era normal. Muita ciência, hein? Ciência pra... Se os níveis de radiação não estavam normais a mais de 1000 quilômetros da usina, como vimos no vídeo anterior, imagina em Kiev, que estava a apenas 100 quilômetros. Na reunião, foi decidido apenas encurtar as celebrações das 3h30 normais para menos de 2 horas. Assim, as festividades ocorreram normalmente. Entretanto, depois disso, todos os registros oficiais foram destruídos pelos soviéticos. Mais tarde, o responsável pelo comitê das festividades se suicidaria. Enquanto isso, o reator exposto continuava aquecendo e emitindo partículas extremamente radioativas na atmosfera. E diferente de um incêndio, isso não pode ser apagado com água, pois, como explicado no primeiro vídeo, átomos de urânio não param de sofrer fissão, e a única maneira de impedir a reação em cadeia é colocando alguma coisa para absorver os nêutrons liberados. Então, numa tentativa de fazer isso, às 10 da manhã do dia 27, os primeiros helicópteros começaram a jogar uma mistura composta por areia, boro e outros materiais no reator exposto. Mas o desafio era conseguir acertar o reator, pois os pilotos não podiam sobrevoá-lo em razão dos níveis de radiação. Com muito medo, muitos deles improvisaram uma proteção de chumbo nos próprios assentos dos seus helicópteros. No decorrer de 5 dias, 5.000 toneladas da mistura foram jogadas no núcleo, mas a maior parte desse material não acertou o alvo, que continuou aquecendo. Pior, conforme o núcleo aquecia, a alta temperatura transformava concreto, urânio, areia e qualquer coisa que estivesse nele em córion, um material que assemelha-se à lava natural, como é encontrada em vulcões em sua consistência. Ou seja, mesmo que desse certo jogar a mistura no núcleo do reator, isso só favoreceria a formação do córion. Além disso, embaixo da usina existia um reservatório de água e havia uma preocupação de que se o córion chegasse até ele, com a formação rápida de vapor por conta da alta temperatura, uma nova explosão poderia ocorrer, o que liberaria ainda mais radiação na atmosfera. Perante esse risco, 3 trabalhadores de Chernobyl se voluntariaram para entrar na usina, mergulhar na água contaminada e manualmente abrir as válvulas para tirar a água do reservatório. Incrivelmente, a missão foi um sucesso. Os riscos subsequentes de mais uma explosão foram eliminados por esses 3 indivíduos e, surpreendentemente, todos eles sobreviveram. O líder da manobra, Boris Baranov, morreu em 2005. Valery Bespalov e Alexei Ananenko, ambos engenheiros-chefes de uma das seções do reator, ainda estão vivos e moram em Kiev. Interessante como uma das primeiras atitudes realmente corretas para tentar conter as consequências do acidente foram feitas voluntariamente por indivíduos que arriscaram suas próprias vidas e não por decisão do governo soviético. Mas os problemas não paravam de aparecer.
Era necessário conter o avanço da lava que continuava descendo para os níveis inferiores e poderia atingir o lençol freático, podendo chegar a contaminar rios e até mesmo o oceano, se alastrando pela Europa e pelo mundo. A solução, então, era cavar um túnel de 150 metros de diâmetro e criar uma contenção de 30 por 30 metros de cimento subterrâneo. Se você não conseguiu entender a dimensão, pense num túnel de metrô, como é bem comum se ver nas cidades grandes, só que em vez de alguns centímetros de espessura, as paredes teriam 30 metros. Para fazer isso, foram contratados mineiros que tinham entre 20 e 30 anos de idade. A temperatura de 50 graus Celsius e os altos índices de radiação fizeram com que muitas equipes tivessem que revezar no trabalho. Em um mês, cerca de 10 mil pessoas trabalharam na escavação. Mesmo assim, um quarto deles, ou seja, 2.500 trabalhadores, morreram antes de completar 40 anos de idade. Em dezembro de 1986, foi descoberta uma massa de córium preto com muitas camadas, parecendo com a casca de uma árvore na superfície, que foi chamada de pata de elefante por conta da aparência enrugada. No momento de sua descoberta, cerca de 8 meses após a formação, a radioatividade perto da pata de elefante era de aproximadamente 8.000 röntgens, entregando uma dose letal de radiação em apenas 5 minutos, para quem se aproximasse. Mas voltando à época do acidente, restava um problema. O núcleo do reator ainda estava exposto, continuando a contaminar as redondezas. Para tentar acabar de vez com esse problema, uma solução prévia foi pensada: construir uma estrutura, uma espécie de sarcófago que selaria o reator do ambiente ao redor. Só que para começar a construção, os arredores do reator ainda precisavam ser limpos, para ficar mais seguros para os trabalhadores. A explosão colocou aproximadamente 100 toneladas de detritos radioativos no teto da usina. Então, a única maneira de tornar possível a construção desse sarcófago seria remover os tais detritos. No começo, as autoridades soviéticas tentaram usar robôs para a limpeza, mas havia um problema. Os robôs paravam de funcionar por causa da radiação, pois esta acabava com seus circuitos eletrônicos, ou então os robôs ficavam presos nos destroços. Sendo assim, lamentavelmente, pessoas tiveram que fazer o trabalho que sequer robôs conseguiram fazer. Essas pessoas faziam parte de um grupo conhecido como liquidadores, cuja função era ajudar na contenção e recuperação das áreas afetadas pelo acidente. Vestidos com roupas especiais, elas só podiam ficar de 40 a 60 segundos no telhado do reator, removendo os destroços. Ao todo, foram necessárias quase 5.000 pessoas para o serviço. Os trabalhadores receberam em média 5 vezes a dose de radiação que uma pessoa recebe durante um ano. Ao longo dos 7 meses seguintes ao acidente, mais de 600.000 pessoas trabalharam na descontaminação das áreas afetadas. Somente em 26 de setembro de 1986, ou seja, 5 meses após o desastre, a União Soviética, em uma conferência em Viena, na Áustria, para 500 jornalistas, assumiu oficialmente a responsabilidade pelo ocorrido e prometeu transparência. O resto do mundo e até os soviéticos quase nunca acreditavam na União Soviética, dado seu histórico de mentira e manipulação. Esta conferência foi um dos precursores do Glasnost, ou transparência, uma política implementada por Gorbachev que deu liberdade de expressão e começou a envolver mais o povo nos assuntos de Estado. Com mais informação e liberdade, o regime comunista em breve viria a cair. Mesmo hoje, ainda é difícil de estimar exatamente o número de mortes decorrentes do acidente. O número oficial divulgado pelas autoridades soviéticas é 31, e esse número é mantido desde 1986. Mas, claramente, este número está errado, pois só engloba os trabalhadores da usina e bombeiros que morreram poucos dias após o acidente. Embora seja difícil de contabilizar as pessoas afetadas no longo prazo, algumas estimativas colocam esse número na casa dos milhares ou até milhões. Mas essa nem é a única consequência do acidente. A radiação da usina de Chernobyl contaminou muitos países, causando aumento nos casos de alguns tipos de câncer e trazendo consequências até na produção de alimentos, incluindo a criação de animais, com prejuízos incalculáveis. Além disso,
Foi estimado que cerca de 150 mil abortos eletivos podem ter sido realizados em gestações saudáveis por medo da radiação de Chernobyl. Enfim, foram tantos transtornos pelo mundo causados pela radiação liberada no acidente da usina que daria para fazer um vídeo inteiro só para falar deles. No entanto, o problema da usina de Chernobyl não terminou com o desastre no reator número 4. O reator danificado foi selado e 250 metros cúbicos de concreto foram colocados entre o local do desastre e os edifícios operacionais. Mas mesmo após o desmantelamento da União Soviética, o governo ucraniano permitiu que os 3 reatores restantes continuassem a operar por causa de uma falta de energia no país, mesmo com os riscos inerentes a reatores do tipo RBMK, como explicado no primeiro vídeo. Após o fatídico acidente, outros incidentes ocorreram na usina. Por exemplo, em outubro de 1991, ocorreu um incêndio no prédio da turbina do reator número 2. As autoridades declararam o reator danificado e ele foi retirado do ar. Já o reator número 1 foi desativado em novembro de 1996, como parte de um acordo entre o governo ucraniano e organizações internacionais, para encerrar as operações da usina. Mas foi somente em 15 de dezembro do ano 2000, quase 15 anos após o desastre, que o então presidente Leonid Kuchma desligou pessoalmente o reator número 3 em uma cerimônia oficial, fechando finalmente o local. Mas calma que tem mais. O sarcófago de concreto nunca foi projetado para durar muito tempo, tendo uma vida útil de apenas 30 anos. Em 12 de fevereiro de 2013, uma seção de 600 metros quadrados do telhado do edifício da turbina adjacente ao sarcófago desabou, causando uma nova liberação de radioatividade e evacuação temporária da área. A princípio, presumiu-se que o telhado desabou por causa do peso da neve que havia nele. No entanto, a quantidade de neve não foi excepcional e um relatório ucraniano concluiu que o desabamento foi o resultado de um trabalho de reparo mal feito anteriormente e do envelhecimento natural da estrutura. Além disso, especialistas alertaram que o próprio sarcófago estava à beira do colapso. É fato que, já bem antes, em 1997, o Fundo Internacional de Abrigo de Chernobyl foi criado para projetar e construir uma cobertura mais permanente para substituir o sarcófago instável e temporário. Esse fundo recebeu mais de 810 milhões de euros e foi gerido pelo Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento, o BERD. O novo abrigo foi denominado Novo Confinamento Seguro, mas sua construção só começou em 2010. Trata-se de um arco de metal de 109 metros de altura, 257 metros de largura e que pesa 36 mil toneladas. Foi construído sobre trilhos adjacentes ao prédio do reator número 4, para que pudesse ser deslizado por cima do sarcófago já existente. O novo confinamento seguro foi concluído em 2016 e começou a ser colocado no local em 29 de novembro do mesmo ano. Processo que durou várias semanas. Então, parece que o pesadelo finalmente acabou, não é? Só que não. Esse acidente gerou uma preocupação que assolará a humanidade pelos próximos anos. Isso porque os restos do reator número 4 e a pata de elefante precisam ser constantemente monitorados para evitar novas explosões. Mas o problema é que não é nada fácil fazer isso porque, lembre, ele está envolvido em um enorme sarcófago, e a alta radiação faz com que nem robôs consigam entrar na parte que ficava o núcleo do reator. Em maio de 2021, o New Scientist relatou que, desde 2016, os pesquisadores detectaram um aumento de 40% nas emissões de nêutrons de uma sala selada contendo grandes quantidades de córion, aquela espécie de lava altamente radioativa e endurecida contendo muito do combustível de urânio do reator 4, conforme explicado anteriormente. Os cientistas dizem que o aumento das emissões é indicativo de uma reação de fissão nuclear crescente. Porém, eles não sabem se isso se extinguirá, como já ocorreu em outras partes da antiga planta da usina, ou se uma intervenção adicional será necessária. Existem muitas incertezas. Não podemos descartar a possibilidade de um acidente, disse Maxim Savelyev, do Instituto de Problemas de Segurança de Usinas Nucleares da Ucrânia, o ISP-NPP, em entrevista à Science no início do mês de maio.
Neil Hyatt, um químico nuclear da Universidade de Sheffield, na Grã-Bretanha, disse também à Science que a ameaça não pode ser ignorada porque, desde a construção do novo confinamento seguro, a quantidade de água da chuva que se infiltrava na estrutura está diminuindo. Como a água desacelera os nêutrons à medida que os níveis dela continuam caindo, os cientistas temem que a reação de fissão se acelere exponencialmente, de acordo com Hyatt, causando assim uma liberação descontrolada de energia nuclear. Em entrevista à New Scientist, Hyatt disse que a situação é motivo de preocupação, mas não de alarme, acrescentando, porém, que a aceleração adicional na produção de nêutrons pode exigir mais intervenções. Bom, seja como for, o fato é que o local ainda continua sendo um perigo constante. Por fim, a verdade é que o desastre ocorrido em Chernobyl foi causado, dentre outras coisas, por incompetência e negligência estatal. E como vimos, os efeitos desse acidente ainda estão longe de acabar. O enorme esforço de contenção e limpeza após o colapso já custou bilhões de dólares e não será concluído tão cedo. Tal como vimos ao longo das explicações dessa série de vídeos, o governo soviético não apenas sabia dos riscos das usinas com reatores RBMK, como ainda negligenciou e tentou esconder o desastre depois que ele aconteceu, assim como sempre fazia com incidentes anteriores. As consequências de todo esse problema ainda estão sendo sentidas e, pelo visto, irão perdurar pelas próximas gerações. Esse terrível acidente deixa bem claro como a centralização do poder no Estado para alocar recursos para suprir demandas, como, neste caso, a energética, pode ser catastrófico. E ainda, as consequências do desastre podem ser pioradas pela incompetência estatal. O antiético governo soviético e seu inerente sistema hierárquico de tomadas de decisão foram os grandes causadores do desastre de Chernobyl. E as mentiras propagadas pelo governo só agravaram ainda mais o problema. A lição do acidente de Chernobyl não tem nada a ver com energia nuclear ser perigosa ou segura. Ela é uma das formas mais limpas e eficientes de energia já descobertas, não sendo coerente temê-la em demasia simplesmente por conta desse acidente. Na verdade, a lição que fica é que a mentira, a arrogância e a incompetência estatal é que são realmente um perigo. Felizmente, com documentários como esse, temos a esperança de que cada vez menos indivíduos aceitem delegar a gestão de suas vidas aos carcomidos líderes de algum partido comunista, evitando assim que se repitam os tristes desfechos que foram vistos em Chernobyl. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desta série, inscreva-se no canal Contextual Docs, aqui no YouTube, para acompanhar mais conteúdos assim. Aproveite para deixar sugestões de temas nos comentários deste vídeo. Este artigo foi sugerido, escrito e produzido por JJ Liber, revisado por Rodolfo Andrello e narrado por J. Fernandes. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Obrigado por assistir a série e lembre-se, quando você delega de bom grado a sua segurança ao Estado, a culpa é sua. Mas se você é obrigado a entregar a sua segurança na mão do Leviatã, a culpa é do Estado. Não deixe esse conteúdo morrer. O mal precisa ser combatido. Assim, eu encerro minha participação no canal. Muito obrigado a todos até aqui. Até algum dia.